Boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje a gente vai iniciar essa live sobre ansiedade, o que mais importa para a questão de ansiedade, as bases do assunto, né? No que é mais importante para ortomolecular e para integrativa em medicina, em 10 minutos ou menos, tá bom? O que eu acho que você precisa saber sobre o assunto. Esse é um novo formato que a gente vai ter, toda segunda, live aqui no Instagram, tá? Tragam as dúvidas de vocês podem colocar as dúvidas nos comentários ao longo da divulgação também, a gente vai trazer para responder, mas primeiro eu dou uma introdução para vocês em 10 a 15 minutos, o básico que vocês têm que saber sobre o assunto, ok? E depois eu vou para a resposta de dúvidas de vocês. Então deixem as dúvidas para daqui a 10 a 15 minutos, tá? Vai valer a pena. Então vamos lá. Gente, ansiedade é o tipo de coisa, eu tenho um roteiro aqui do lado que eu bolei para vocês. Ela exige uma abordagem multifatorial. Por quê? A abordagem não é simplesmente você falar que é um problema psiquiátrico ou psicológico, entupir de remédio, terapia e pronto. Não. Muitas coisas podem causar ansiedade, tá? Porque a ansiedade integra equilíbrio hormonal, de neurotransmissores, apoio psicológico, espiritualidade, a gestão dos estímulos digitais, ou seja, o excesso de tela, excesso de informações, conexões sociais, tá? Então, vamos lá. O que é a ansiedade? É uma resposta fisiológica ao estresse. Ou seja, quando você tem estresse, o que é estresse? É uma coisa que te tire do teu equilíbrio no dia a dia, tá? Ou seja, você está indo num rumo e algo te tira daquele equilíbrio, daquele caminho. Isso vai gerar ansiedade, tá bom? Porque é o corpo querendo voltar ao estado de estresse. Então a ansiedade é uma antecipação dos próximos passos, das próximas medidas e das consequências possíveis e um esforço do organismo de responder ao estresse. Então, você tem o estresse, todo estresse vai gerar um grau de ansiedade e o problema é o seguinte, a reação de ansiedade ela não é maléfica. O problema é quando ela se mantém a ponto de qualquer coisa ser vista como um estresse e que, como tal, precisa responder com uma ansiedade patológica, crônica. Tudo bem? Quais são os sintomas-chave que mostram que a ansiedade ela está mantida e dando problema? É um monte de coisa. Pressão alta, tremores, tá? Dificuldade de concentração, sensação de que vai apagar e companhia. Mas os sintomas mais comuns, palpitações, que é a sensação do coração tá batendo de forma mais perceptível, mais fácil, tá? Mais perceptível. Sudorese, tensão muscular, tá? Emocionalmente falando, preocupação excessiva, catastrofização das coisas, irritabilidade, um medo irracional, tá? E quais as causas dessa reação? São multifatoriais. Geralmente é você começar a hipervalorizar fatores que não eram para ter uma reação tão grande, como acontece numa alergia, por exemplo. Só que ao invés de você jogar no corpo, você vai jogar numa catastrofização emocional, tá? Então você tem os desequilíbrios hormonais, você tem desordens em neurotransmissores, como falta de GABA, desordem de serotonina, dopamina, noradrenalina. A disbiose intestinal é um fator que pode levar à ansiedade e que é pouco valorizada na nossa sociedade. Por quê? Porque o pessoal não costuma valorizar a relação dos intestinos com o cérebro. Mas, gente, mente tem a ver, que é o nosso conjunto de pensamentos, com o nosso cérebro, que é o órgão físico de processamento mental. E o cérebro está intimamente ligado ao funcionamento intestinal. Então, cada vez mais se sabe que se os intestinos não estão funcionando direito, você tem grande chance de desenvolver distúrbios cerebrais e mentais, incluindo ansiedade, tá? Intoxicação ambiental pode levar a isso, o estresse psicossocial, que é o principal fator de ansiedade, tá? Quais são os pilares centrais da abordagem? Primeiro, tem algo psicológico, lide e resolva com algo psicológico. Então o apoio psicológico é muito importante, a não ser que a pessoa desenvolva outras estratégias psicológicas importantes. Às vezes, o distúrbio psicológico é tão grande que vira algo psiquiátrico, ou seja, precisa da intervenção através de substâncias, tá? E aí o psiquiatra pode ser muito importante para o quadro, tudo bem? Mesmo que seja temporariamente.
Então eu costumo dizer que a ansiedade, quando ela está de moderada a severa, você possivelmente vai precisar do psicólogo e do psiquiatra, nem que seja por um período de tempo para resolver. Mas antes disso, e junto a isso, você precisa de várias outras medidas que a gente vai discutir agora, tá bom? Por exemplo, hábitos saudáveis de vida. Muito importante. Água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol. E outros hábitos, tá? Quanto mais você tem hábitos de vida ruins, mais seu cérebro responde ou com depressão ou com ansiedade. Então corrija seus hábitos de vida. Como eu ensino, por exemplo, lá no dominiesuasaude.com.br, que é meu último livro gratuito para vocês. Tá bom? Então a primeira coisa que você tem que corrigir, seja ansiedade, seja depressão, que são os transtornos psicológicos e psiquiátricos mais comuns, a primeira coisa que você tem que corrigir são seus hábitos de vida. É aquilo que você faz automaticamente todo dia, que te adoece ou te faz ficar saudável, tá bom? Segundo, dê uma olhada nos seus hormônios e neurotransmissores. Quais são os hormônios-chave? Cortisol. A elevação crônica de cortisol leva a ansiedade e esgotamento, tá? E quando a pessoa está com cortisol baixo demais, ela pode ficar irritável e isso ser confundido com ansiedade. Na verdade, ela está exausta. Ela precisa repor, muitas vezes um polivitamínico, carências seletivas, mas a irritabilidade confunde muito com ansiedade e muitas vezes andam juntas, tá? Outra coisa, serotonina e dopamina. Quando esses dois neurotransmissores estão baixos, você pode ter transtorno de humor, que pode ser deprimido, ansioso ou ambos, ciclando. Tem que ficar de olho. Hormônios estrogênio e progesterona. Muito comumente, desequilíbrios neles causam irritabilidade e insônia, que acabam levando à ansiedade. GABA, ácido gama-aminobutírico. Você pode saber mais no icaro.med.br/GABA. A carência de GABA é um fator crítico para levar à ansiedade. Por isso que a maioria dos meus pacientes com ansiedade, eu passo GABA e melhora. E melhora também foco, atenção, concentração e memória, tá? Que exames seriam recomendados para esses? Um painel de neurotransmissores pode ajudar, tá? Dosar o cortisol salivar para avaliar o ritmo circadiano, manhã, tarde e noite. Dosar os hormônios tireoidianos, T3, T4, TSH. Se baixos demais, o paciente pode ter um esgotamento que vai levar à irritabilidade, pode confundir com ansiedade. E se altos demais, o paciente pode ter um quadro de hiper. E aí realmente ele vai ter mais palpitações e sintomas relacionados à ansiedade. O hipertireoidismo leva à ansiedade com frequência. O hipo leva muitas vezes à irritabilidade e esgotamento, que é confundido com ansiedade. Que coisa, né? O apoio psicológico é muito importante, mas algumas coisas que podem ajudar no apoio psicológico. A respiração profunda várias vezes por dia, aquela quadrada onde cada etapa, 4, 4, 4, 4, segura, solta. Segura, cada parte 4 segundos, ou a 4, 7, 8, tá? 4, 7, 8, tá bom? Que é mais profunda. O grounding, que é botar o pé no chão para poder equilibrar tuas cargas elétricas no organismo, também ajudam, tá? E muitas vezes também você procurar fazer autoafirmações de segurança, de frases que te acalmem, que te deem proporção para o dia a dia, tá? Muito interessante identificar quais são os gatilhos da crise de ansiedade, tá? Ter uma lista de contatos de gente que possa te ajudar quando você tiver uma crise. Atividades calmantes como música relaxante, bons conteúdos, atividades de humor, tá bom? Vídeos calmantes, você ter isso pro SOS, para as crises, tá? A terapia cognitivo-comportamental pode ajudar bastante, tá? E o mindfulness é excelente, principalmente para reduzir a ruminação mental. O ansioso, ele tende a arrumar pensamentos que ele fica ruminando na cabeça e vai embarcando nas consequências deles. Muitas vezes o mindfulness, que é você ancorar no momento presente, tá? Onde a ansiedade raramente está presente, ali, quando você está querendo se acalmar, pode ajudar bastante, tá bom? O material do Pedro Lobo pode ajudar bastante. A espiritualidade com propósito e o propósito também podem ajudar bastante, tá? A meditação guiada, tem vários aplicativos que podem ajudar. Headspace, Calm, 5 minutos, porque aumenta a atividade no córtex pré-frontal, que acaba reduzindo a atividade da amígdala, que é uma zona lá do cérebro,
que acaba controlando os disparos de ansiedade. Quando você tem mais atividade de córtex pré-frontal, você vai ter um melhor controle da amígdala, e assim você controla a ansiedade, tá? Atividades de gratidão, como escrever motivos de gratidão todos os dias, pode melhorar a resiliência emocional. Grupos de apoio, que podem te dar uma sensação de pertencimento, que reduz o isolamento e te faz entender que várias outras pessoas também passam por ansiedade, tá? Você evitar o excesso de telas. Gente, hoje em dia o excesso de tela e o excesso de informações entrando todo dia pelo WhatsApp, por grupos, sabe, por hiperleitura de material, isso acaba com qualquer um e aumenta a ansiedade. Então, restrinja o uso de tela seguida, tá bom? Restrinja o uso de redes sociais, de novas informações, porque isso pode parecer bom, mas acaba sobrecarregando, tá? Filtrar o excesso de notícias por dia. Depois das 18 horas, bota o modo noturno do celular, reduz a luz azul. Às vezes a melatonina e o uso do GABA pode ajudar bastante, tá? Tenha boas amizades, tenha encontros presenciais semanais, sabe? Que isso ajuda a liberar a ocitocina, que é um hormônio do vínculo. A ocitocina ajuda a diminuir a ansiedade também. Evite relações tóxicas, tá? Pessoas tóxicas aumentam o cortisol, podem aumentar até noradrenalina, tá? E reduzir a produção de GABA. Tudo isso ajuda. Ícaro, quais suplementos e fitoterápicos podem ajudar? Vou só citar. GABA é o que eu mais gosto, que mais ajuda. O 5-HTP, que é um precursor direto da serotonina. O magnésio, por exemplo, o magnésio taurato, magnésio treonato. Reposição de GABA, que eu já falei. A rhodiola rósea e a ashwagandha, se você tiver excesso de cortisol, tá bom? No dia a dia. As perguntas daqui a pouco, tá bom, Rejane? Por favor, coloque a pergunta de novo daqui a pouco, tá? A passiflora incarnata, que é do maracujá, pode ajudar bastante. Se tiver sintomas de baixa circulação cerebral, a ginkgo biloba também pode ajudar. Além da passiflora incarnata, valeriana, mulungu, melissa, lavanda também podem ajudar pra caramba, tá? E é claro, se tem uma crise noturna que prejudica o sono, tudo que eu já falei, e junto à melatonina, muitas vezes você pode precisar do GABA também. Por quê? Porque às vezes o excesso de ansiedade à noite pode fazer com que o sono seja perturbado, tá? Então entenda, você consegue diferenciar a ansiedade que você pode melhorar com tudo isso que eu falei de protocolos mais naturais do transtorno psiquiátrico. Como? Se não é uma crise aguda, um pânico recorrente, principalmente ou muito intenso, que está prejudicando sua vida demais, é melhor você tentar primeiro as estratégias mais naturais que eu falei, que costumam melhorar bastante, até evitam as crises, e aí talvez você não precise do apoio psiquiátrico, ou, caso precise para algumas crises, você vai ter uma atuação melhor, tá bom? Você vai funcionar melhor e ter um acompanhamento psicológico e psiquiátrico que funcione melhor, com menos remédios ou uso por menos tempo, tá bom? Então, eu gostaria que você primeiro levasse em consideração isso que eu falei, claro que é para ser um vídeo rápido, tá? Você tem mais no icaro.med.br/ansiedade, tá? E no meu livro dominesuasaude.com.br. Agora, se você só com essas estratégias mais naturais não está conseguindo, aí sim você vai precisar de um apoio mais avançado, psicológico, psiquiátrico, tá bom? Não que isso não possa ajudar até na ansiedade leve, mas se você tentar essas estratégias mais naturais primeiro, você pode se surpreender de não precisar das estratégias mais pesadas, tá bom? E é isso, gente. Agora eu fico à disposição para as dúvidas de vocês. Que dúvidas vocês têm no assunto ansiedade? Já tem uma aqui da Rejane. A ansiedade pode se transformar em depressão? Excelente pergunta. Sim. O que acontece? Se a ansiedade é mantida por muito tempo, o funcionamento cerebral acelerado dessa pessoa, tá? Ansioso, pode levar a um hiperconsumo de nutrientes, de vitaminas, minerais, neurotransmissores e até hormônios, tá? Ou por exaustão das glândulas ou por elas não terem nutrientes para funcionar direito. E aí você vai acabar indo para o polo da depressão, que mais comumente pode vir de faltarem nutrientes para o cérebro funcionar, e o cérebro, quando funciona com baixa de nutrientes,
ele acaba começando a funcionar com baixa de neurotransmissores, porque não vai conseguir fabricar direito, e baixa de hormônio. Quando juntam essas três carências, o cérebro começa a funcionar com irritabilidade e motiva a pessoa a resolver, olha, eu não tenho o suficiente para funcionar. Por conta disso, ela vai ficando irritável e ansiosa, tá bom? Mais ansiosa. Isso vai levando à exaustão, que vai indo para depressão, tá? Então, sim, o excesso de ansiedade mantida por muito tempo pode levar à depressão, sim. O que mais, gente? Estou aguardando as dúvidas de vocês. E espero que esse módulo inicial de 10 a 15 minutos, ele tenha sido bom para vocês sobre o básico de ansiedade. Vamos lá, gente. Quais as dúvidas de vocês? A vitamina B12 pode ajudar? Sim. O que acontece? Todas as vitaminas do complexo B, elas costumam estar muito relacionadas a vários processos no organismo, principalmente processos cerebrais, tá? Então é muito comum aquela pessoa que tem ansiedade ou depressão ter carência de complexo B em geral, principalmente B6, B9 e B12. E vocês devem preferir as formas ativas, tá? Piridoxal 5-fosfato, que é o P5P, da B9, que é o metilfolato, e da B12, que é a metilcobalamina, tá? Então, muitas vezes, as pessoas com ansiedade ou com depressão, ou ambos, acabam tendo deficiência de complexo B. Perimenopausa também pode desencadear ansiedade? Excelente pergunta. Sim. Por quê? Na perimenopausa, ou seja, a proximidade da menopausa, você encontra mais dados lá no icaro.med.br/menopausa, tá? Na perimenopausa, a maioria das mulheres experimenta uma mega queda de vários hormônios, como progesterona, testosterona, estradiol e DEA. E a queda desses hormônios acaba fazendo com que a mulher experimente mais ansiedade ou depressão ou os dois distúrbios, tá certo? Por conta da queda expressiva dos hormônios. Então, perimenopausa pode desencadear ansiedade, sim, ou desencadear ou agravar um quadro de ansiedade. O que mais, gente? Tô aqui à disposição de vocês. Exercícios físicos ajudam a diminuir a ansiedade? Sem dúvida, tá? Eu digo para vocês que o que mais importa para prevenir e tratar, ou ajudar a tratar a ansiedade, são hábitos saudáveis de vida. Como? Tomar água direito, de hora em hora. Por quê? Porque o cérebro é 72% de água, senão não funciona direito. Respirar direito, profundamente, várias vezes por dia. Por quê? Porque depois da água, o combustível mais importante para o cérebro funcionar, e é o cérebro que manifesta a mente, é o oxigênio, tá? Exercício físico para circular o sangue como válvula de escape da ansiedade. O sono, porque o cérebro se limpa durante o sono, se reestrutura durante o sono, tá? Então isso é muito importante, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Doutor, tenho desbiose... e a alimentação saudável que é fundamental, né? Doutor, tenho desbiose crônica, já fiz vários tratamentos, mas sempre volta. Pode ser ansiedade? O que acontece? Pode ser ansiedade? Desbiose crônica. Olha, a ansiedade pode levar a desbiose crônica? Pode, tá bom? Porque tem uma relação entre cérebro e intestinos, tá bom? Mas o mais comum é o contrário. A desbiose fazer com que os intestinos tragam uma dificuldade, tenham uma dificuldade de absorção de nutrientes e um excesso de inflamação. E esta inflamação acaba fazendo com que o organismo ele tenha também uma neuroinflamação, que é uma inflamação do cérebro. E a neuroinflamação pode facilitar o quadro de ansiedade, ou facilitar que apareça a ansiedade, ou fazer com que o quadro de ansiedade seja pior, tá bom? Boa noite, doutor. Por quanto tempo posso tomar a vitamina B12? Lia, isso depende da sua carência, tá? O que acontece é que a maioria dos meus pacientes toma B12 a vida inteira. Só que às vezes no começo, você pode ter que usar 1000 miligramas, 1000 microgramas, 1500 microgramas, tá? E depois que você está num nível legal, pode ser que você use 200 microgramas por dia.
Entendeu? O que mais, gente? Suplementos para ajudar os idosos na ansiedade. Rejane, os suplementos básicos são os que eu falei aqui, tá bom? São os mesmos que para outras idades. Também tem suplementos no icaro.med.br/suplementação. Também lá no livro, no capítulo de suplementos do Domine Sua Saúde, tá bom? Agora, para os idosos, é especialmente importante vitamina D3. Tem muita gente que tem ansiedade por falta de vitamina D3, tá? Causada ou agravada. Complexo B, magnésio, GABA, esses seriam os mais importantes. E também ômega 3, que é fundamental para o funcionamento do cérebro como um todo, tá bom? Seriam basicamente esses os mais importantes. Hoje em dia a creatina tem ganho muito espaço, tá bom? Como bastante importante, tá? Para a saúde cerebral. O que mais, gente? Bom, se não tem mais dúvidas, então o meu compromisso de deixar uma live enxuta, né, para ajudar vocês, tá bom? Então, um grande abraço e fiquemos com Deus. Por favor, comente, deixe sua dúvida se você assistiu depois aí nos comentários, vou procurar responder da melhor forma possível. Esteja presente nas demais lives, encontros mais regulares que a gente vai ter por aqui. Compartilhe, deixe o seu like, porque isso faz com que a plataforma entregue esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado pela confiança. Até mais.